Meu nome é Irinaldo, tenho 38 anos, trabalho, saio, me divirto, namoro, bato papo com os amigos. Apesar do meu acidente, eu levo uma vida normal. Aos 17 anos, Irinaldo sofreu um grave acidente que mudaria totalmente a sua vida. Aí eu acordei, como de costume, sempre 4 e pouco para ir trabalhar. E estava indo trabalhar, no percurso que eu estava indo trabalhar, uma pessoa com um carro roubado me atropelou. Ali na rua Benjamin Constant, ali onde hoje é o Shopping Center Paulistar. Naquela ocasião não tinha nada, era só mato. Eu estava descendo para ir trabalhar de madrugada e uma pessoa vinha pela Benjamin com um carro roubado e me atropelou ali. A única coisa que eu lembro é que, como eu estava batendo de frente, bati de frente no carro, eu tenho uma leve recordação que eu coloquei o braço direito na frente da cabeça para proteger a cabeça e não bater de frente no vidro do carro. Eu acredito que eu tenha passado por cima do carro, devo ter pegado naquela parte de cima do carro. O braço que eu usava para proteger a cabeça, ele teve várias fraturas, em cima separou quase. Estava chovendo no dia do meu acidente, quebrou em vários locais. Estava chovendo, entrou água na onde ele tinha quase separado. E como demorou muito para me socorrer, eu estava com o corpo quente, eu acredito. Cheguei no hospital, parece que reimplantaram o braço meu. Mas depois de alguns dias, acho uns 7 dias, parece, eu soube que deu uma infecção no braço e teve que amputar o braço. Ou amputava ou eu morria. Ele saiu às 3 horas da manhã. Eu fiquei deitado para ele fazer o café. O outro ia às 4 horas, mas o colega dele. Que quando o outro foi, ele já estava acidentado ali. Que na hora que ele acidentou, o moço ficou doido, porque nesse tempo tinha nem resgate, né? Então, quando o outro passou, aí quando o menino conheceu, falou para Francisco, que é o outro, Francisco, é seu irmão, estava no chão. O outro estava sentado junto dele, o outro rapazinho, só que estava neve, estava nublado, estava chovendo, né? Aí ele voltou, quando ele voltou lá, meu filho, o irmão dele, ele não teve coragem de avisar eu. Aí ele pediu para o outro mocinho vir avisar, e o mocinho veio avisar. Só como meu marido levantou primeiro, o pai dele, então, quando contaram para ele não deixou contar para mim, só que eu escutei um pouco, né? Aí eu cheguei e perguntei ele o que é, ele falou nada. Aí eu falei, pode falar, porque eu sou assim, tem que falar na hora, que eu acho melhor. Aí ele falou que eu tinha acidentado. Aí nesse tempo, como não tinha resgate, eles pegaram ele, o rapazinho buscou para ele aqui na Vila Cristina, pegou o carro, chegou lá, colocaram ele no carro e levaram na Santa Casa. Aí nós fomos arrumar o carro, quando eu cheguei lá, eu fui, ele já estava na Santa Casa. Só que na hora que eu cheguei lá, eu não vi ele, porque ele estava na cirurgia, fizeram a cirurgia na perna. Depois que fez a cirurgia, ele foi pro TI. Aí foi como eu vi ele. Mas não foi fácil, porque ele ficou entre a vida e a morte. 3 meses ele não sabia de nada. Eu acho que a maior decepção que eu passei na minha vida entre todo esse acidente dele foi no dia que eu entrei no TI, que eu cheguei na porta, abri a porta e eu não vi a cama dele. Aí eu perguntei para o médico assim, cadê meu filho que estava aqui? Aí ele falou assim para mim, mãe, eu sinto muito, mas eu vou falar a verdade para você, seu filho está no quarto isolado. Aí eu perguntei para ele por quê, ele falou assim, vamos que eu vou falar para você. Me levou lá, e quando chegou assim, eu vi ele no quartinho assim, isolado, ele falou assim, olha, seu filho tem de amputar o braço. Aí eu comecei a chorar, ele falou assim para mim, olha mãe, qual é o meu? É amputar o braço ou ele morrer? Deu teto. Naquele ali estava quebrado, que entrou água, deu teto no braço. Aí ele falou, amanhã cedo nós vamos operar o braço dele. Aí eu cheguei em casa, falei para meu marido, eu fui. Mas eu fiquei, nesse dia que eu fui, que ele operou o braço, eu vivia tão traumatizada que eu vim embora. Ele operou o braço e eu vim embora para casa. Aí quando eu cheguei em casa, aí um pouco o jornal chegou e falou para mim assim, mãe, estou chamando você na Santa Casa. Que era realmente para que fizesse a sepultação do braço dele. Aí eu voltei. Foi o momento mais difícil para mim, foi esse. Depois ele foi recuperando. Hoje, graças a Deus, dá para a vida normal com ele. No hospital, a triste notícia. Quando ele acidentou, ele ficou internado. Aí o médico falou para mim, mãe, infelizmente, eu não tenho uma notícia boa para dar para você. Porque seu filho, se ele escapar com a vida, ele vai ficar
bobo da cabeça e vai dar muito trabalho a você. Aí eu falava para ele assim, eu entrego na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. Da maneira que Deus me dê ele, eu quero. Eu sofri amputação do braço direito e também tive a fratura da coluna cervical. E nessa fratura que eu tive da coluna cervical, eu sofri lesão medular, que fez com que eu perdesse a minha parte motora da cintura para baixo. Começava aí a luta pela vida. Quando ele amputou o braço, ele ainda não sabia o que estava acontecendo. Então eu trouxe para casa e ele falava para mim assim, mãe, tira o meu braço de baixo. Eu falava, filho, a mãe está tirando. Aí eu mexia no braço dele, aí ele falava, depois de 8 meses que ele viu. Aí depois de 8 meses ele começou a se habilitar, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então falou para mim levar ele no médico, que ele ia procurar o médico que estava acontecendo. Porque eu não tinha coragem de falar, né? Aí eu levei ele lá e o médico falou para ele que infelizmente ele não ia andar nunca mais, que o acidente dele era um acidente que tinha mexido com a coluna, com a medula. Se eu estava preparada para cuidar dele da maneira que ele ficasse na cadeira de roda, eu falei para ele que eu estava preparada. E estou preparada para sempre Deus me dar essa coragem, né? Na realidade, eu nunca senti falta de tanta coisa, nunca teve uma coisa que eu senti muita falta. Eu gostava muito de jogar bola, eu gostava muito de andar de bicicleta, jogar bola com os amigos. Então o que eu mais senti um pouquinho foi essa falta, né? Já não vou poder jogar, não pude jogar nunca mais bola, né? E dirigia. No meu caso, como eu perdi o braço direito, fica mais complicado dirigir. É difícil, não tem como dirigir com o braço só, porque se eu não tivesse perdido o braço direito, eu adaptaria o carro e eu andaria normal no carro, né? Logo quando eu saí do hospital, eu fiquei alguns meses inconsciente. 6 ou 8 meses inconsciente. Depois disso daí, eu comecei a recuperar a minha consciência, comecei a lembrar das coisas aos poucos, né? Quando eu comecei a lembrar, quando eu comecei a entrar assim, que eu comecei a lembrar das coisas, eu senti, eu dei por falta do braço. Até essa altura eu não sabia que tinha perdido o braço. Eu procurava o meu braço, eu não achava o meu braço, mas acho que as pessoas que estavam perto, a minha mãe, as pessoas que estavam mais próximas de mim, acho que tinha medo de avisar que eu tinha perdido o braço, porque eu não tinha percebido que eu tinha perdido. Eu tinha uma sensação de que eu estava com o braço ainda, né? E depois que falaram para mim que eu tinha perdido o braço, a princípio foi... Eu não recordo muito, mas eu acredito que o choque... Já dava para perceber que tinha acontecido alguma coisa de mais grave, né? E aí depois eu tentava me mexer, não conseguia mexer as pernas, não conseguia sentir as pernas. E aí eu falei para minha mãe, já que a senhora não sabe o que aconteceu comigo, acho que o médico tem por dever falar direito o que aconteceu comigo, né? Aí eu fui na Santa Casa, cheguei lá, eu procurei meu ortopedista, perguntei para ele o que tinha acontecido comigo, né? Que eu queria mexer as pernas, não conseguia mexer as pernas, não sentia as pernas. Aí ele falou, você sofreu uma fratura da sua coluna cervical e juntamente com essa fratura você teve lesão medular. Só que eu não sabia o que era lesão medular, nem sabia o que era medula direito, né? Aí depois de algum tempo eu consegui uma vaga para internação na ACD. Fiquei alguns meses internado, acho que eu fiquei de setembro de 2001 a fevereiro de 2002 internado na ACD. Fazendo reabilitação, fazendo terapia ocupacional, passava por psicologia, diversas coisas lá. Então lá eu me reabilitei, lá que eu fiquei sabendo o que aconteceu comigo direito. O que era lesão medular, o que tinha ocasionado a lesão medular que eu tinha tido no meu acidente. Foi lá que eu fiquei por dentro de tudo. Amigos, fisioterapeutas, família, todos foram fundamentais para que Erinaldo vencesse essa dura fase da vida.